Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Vamos meditar na palavra do Senhor. Como a pastora Isabela disse, estamos na semana, e prestem atenção no que eu vou lhe dizer, a semana mais importante da história da humanidade. Nada alterou a história de tal forma como Jesus Cristo. O ano que nós vivemos hoje, que ano é este que nós estamos vivendo? Alguém sabe o ano que nós estamos vivendo? 2026, obrigado. Por um momento eu achei que o pessoal tivesse, década de 80, século 19. 2026 o quê? 2026, depois de Cristo. Então, querido, se você tem alguma dúvida de qual é o nome mais importante da história da humanidade, quem dividiu a história? Não foi César, não foi Alexandre, não foi Maomé, não foi Buda, Jesus Cristo. A Bíblia não nos diz o dia em que Jesus nasceu. Nós sabemos que não foi 25 de dezembro, porque em momento algum os pastores estariam à noite, no meio do inverno gelado de Israel, porque quem já esteve em Israel sabe, o deserto é muito quente e o deserto à noite é muito frio. Especialmente no inverno em Israel, hemisfério norte, tal como aqui. Se você acha Portugal frio, se você achou que esse inverno foi rigoroso no Porto, você não faz ideia do que é o inverno em Israel. Os pastores jamais estariam à noite numa cidade como Belém, com muita neve, com muito frio, com as ovelhas ali a passear. Então não foi 25 de dezembro. Isso é uma convenção que assim foi decidido. Agora, Páscoa, a Bíblia nos diz exatamente. Nós sabemos que um domingo antes da Páscoa, e a Bíblia nos declara isso, hoje, domingo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele entra em Jerusalém e ele é aclamado pelo povo na cidade. Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós sabemos que naquela semana, na semana da Páscoa, Jesus foi ao templo para ensinar, encontrou ali muita corrupção, muita venda, muita troca, muito escambo. Ele virou as mesas, por zelo à casa do seu pai. Nós sabemos que na Semana Santa, como nós chamamos hoje, Jesus na quinta-feira, ele ceia com seus discípulos. No seu último dia, como homem livre, ele escolhe estar com aqueles que ele amava, com seus discípulos. E nos deixa um ensinamento da Santa Ceia, em que ele diz, façam essas coisas, comam deste pão, bebam deste cálice, em memória de mim. Na quinta-feira, após ceiar, ele sai do cenáculo, a mesma sala em que 43 dias depois haveria o Pentecoste. Ele sai daquela sala com seus discípulos, vai ao Jardim das Oliveiras. Nós vamos ver isso tudo aqui na pregação. Vai ao Jardim das Oliveiras orar, e ali ele é preso, ali ele é traído por Judas. Ali ele é levado de volta para dentro dos muros da cidade de Jerusalém, onde na sexta-feira, na madrugada de quinta para sexta, ele foi julgado de forma injusta, ele foi preso de forma ilegal, e ele foi crucificado na sexta-feira. E quando ele foi crucificado, o que era dia, porque foi meio-dia, foi o início da tarde. O que era dia se fez como noite, o sol ficou negro como a noite. O véu do templo se rasgou, um véu de linho puro, um véu grosso que seria impossível de ser rasgado por forças humanas. Aquele véu foi rasgado de cima, metros e metros de altura, abaixo. Não foram homens que rasgaram. Não existia escada naquela época que se pudesse subir para se rasgar aquilo de uma forma. Foi o próprio Deus. Tal como Jesus declarou, Tetelestai, está consumado, que nós cantamos aqui nesta manhã. Jesus declarou, está consumado, e o Pai disse, não há mais separação entre os homens e o Santo dos Santos. Não há mais separação entre a humanidade e Deus. Está consumado, esse véu foi rasgado, nós temos acesso ao Pai. Isso tudo acontece na sexta-feira. No sábado, silêncio, medo. Os discípulos de Jesus vai um para cada lado, eles não sabem o que está acontecendo. Alguns ficam reunidos, outros vão por toda Israel. E no domingo pela manhã, logo cedo, as Marias e algumas outras mulheres vão ao templo do Mestre, não para roubar o seu corpo,
mas para cuidar, para trazer ervas e perfumes e óleos, para cuidar do corpo do Messias. E ao chegarem ali, veio um anjo assentado sobre a pedra que rolou. Os soldados romanos ao chão, como mortos, porque viram a glória do Senhor e ficaram em choque, ficaram paralisados ali. E aquele anjo disse: o Senhor não está aqui, como ele disse, ele ressuscitou. A Bíblia me diz os horários, a Bíblia me diz os dias, a Bíblia me diz o que aconteceu, de uma forma clara e específica. A Bíblia ainda me diz que o Império Romano, o maior império que esse mundo já viu, disse mentiras a respeito do corpo de Jesus. Vamos declarar que ele foi roubado. E até hoje tem tanta gente que acha que o corpo de Jesus foi roubado. Um milionário louco, ensandecido, chamado Dan Brown, escreve um livro, O Código da Vinci, em que ele fala do corpo de Jesus, ele fala do tecido que estava sobre o rosto dele, e as pessoas pagaram milhares e milhares e milhares e milhares de dólares por mentiras que uma pessoa louca inventou. Enquanto a verdade que liberta, a verdade que transforma, já nos disse, antes mesmo que Jesus viesse, que ele iria sofrer, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E ele aparece a mais de 500 pessoas e passa então 40 dias com os seus discípulos, ensinando-os. Ele é assunto aos céus. Eles voltam para Jerusalém, ficam no cenáculo onde aconteceu a última ceia, e 10 dias depois que eles retornaram para Jerusalém, no dia de Pentecostes, outro domingo, vem a descida do Espírito Santo e começa a igreja. 2023 anos se passam e eis-nos aqui. Desculpa, 96 anos se passam e nós estamos aqui. Nós somos resultado da Páscoa. Nós somos resultado do que Jesus fez. Nós somos resultado de tudo isso que foi documentado. Ah, pastor, e como é que eu sei que isso tudo aconteceu mesmo? Eu já falei isso aqui. Me diz um grande personagem histórico. Ah, pastor, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, só foram escrever sobre ele quase 1 milênio após a sua morte. Existem em torno de 50 a 100 manuscritos sobre Alexandre o Grande. Maomé veio séculos após Jesus Cristo. E existem pouquíssimos registros sobre a sua vida. O que se sabe é que ele era um mercador que vivia da riqueza da sua mulher e que ele, por ser mercador numa cidade muito próspera, recebeu influências de diversas religiões e decidiu começar a sua própria religião. Outros grandes personagens históricos, pode falar. Nós podemos pensar em personagens históricos dos últimos 50 anos. Quantos escritos há sobre eles? Não há ninguém que tem mais escritos registrados na história da humanidade do que Jesus. Não há ninguém que tem mais escritos, e escritos que começaram tão cedo quanto sobre Jesus. Os primeiros escritos sobre Jesus vêm em torno de 30, 40 anos após a sua morte. Agora, você confia mais no manuscrito 900 anos após Alexandre ou 30 anos após Jesus? A lógica humana, obviamente, nos diz Jesus. Mas o mundo, cego pelo maligno, pelas mentiras do pai da mentira, que é o príncipe desse mundo, acredita em qualquer porcaria, menos no nome de Jesus. Acredita que existe Papai Noel no Natal e que existe um coelhinho de Páscoa que traz ovos de chocolate. Coelho dá ovo? Algum ser dá ovo de chocolate? Queria eu, se tiver me fala. Vou comprar um lá para casa, deixar preso. Mas as pessoas preferem celebrar um coelho que dá ovo de chocolate a celebrar Jesus Cristo. Antes de meditarmos na palavra do Senhor, eu quero te convidar a assistir um vídeo junto comigo. Você ouviu isso? Parecem multidões.
Esse é o momento! O filho de Davi. O Messias! Hosana significa salve-nos. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Para aí! Para! Uou. Se afasta da gente. Não queremos fazer mal. Você tentou matar a gente. Ninguém quer um motim. João, Zé, eu quero ouvir eles. Se você voltar agora, pode se salvar. Espera aí, a gente não vai fazer isso. Essa música. Parece que as pessoas estão prontas para coroar o rei. E por se declarar um soberano, Roma virá atrás de todos. Eu não disse nada sobre uma coroa terrena, nunca. Você está montado em um jumento. Para quem conhece a profecia, o significado não poderia ser mais claro. O que ele quer dizer? A profecia de Zacarias sobre o Messias. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, montado num jumento. As pessoas não viram o jumento ainda. E quando elas virem, tudo aquilo que esperam será confirmado. Já foi. Você não vê? Deveriam estar alegres. Esse é o momento em que todos vamos ser salvos. Hosana ao filho de Davi! Hosana! Me escuta, eu não concordo com esses homens, mas estão certos. Ressuscitar Lázaro mudou tudo. Jesus não estará seguro dentro dos portões da cidade. Estão pedindo a morte dele! Vocês não veem? Professor, se valoriza a sua própria vida. Diga aos seus alunos para pararem. Eu poderia dizer para pararem. Mas eu lhes digo, se eles se calarem, até mesmo as pedras à nossa volta clamarão no lugar deles. Não, por favor, esperem. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esse vídeo foi retirado de uma série chamada The Chosen, não sei quantos aqui já conhecem. É uma série que mostra, de uma forma figurativa, os discípulos, a história de Jesus com os seus discípulos, e aqui o início da Semana Santa. A história de Jesus, esses vídeos, inclusive, vão nos acompanhar nos nossos cultos da celebração da Páscoa. Mas eu queria meditar hoje contigo na passagem que está em Lucas capítulo 19, versículos 36 a 44. Lucas 19, de 36 a 44. Eu vou te dar tempo para você encontrar na sua Bíblia. Fico feliz de ver Bíblias aqui na igreja. Traga a tua Bíblia para a igreja. Pastor, a minha Bíblia é no meu telemóvel. Eu tenho uma Bíblia para te dar. A igreja tem uma Bíblia para te dar. Uma Bíblia que a bateria acaba não é uma Bíblia, querido. A palavra do Senhor é eterna. Ela não precisa recarregar. Traga a tua Bíblia para a igreja, anota na tua Bíblia, marca a tua Bíblia. Antes de lermos, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa nessa manhã. Obrigado, Senhor Deus, porque nesta manhã já declaramos: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Vem, Senhor Jesus, a casa é tua, essa igreja é tua, nós precisamos do Senhor. Nessa manhã, Pai, te peço, fala às nossas mentes, usa-me apenas como instrumento diante do Senhor, que não sejam as minhas palavras ou opiniões, mas verdadeiramente a tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, que penetra entre a alma e o espírito e nos liberta. A tua verdade que nos liberta. Senhor, encontra aqui mentes, corações, ouvidos abertos e prontos para ouvir, receber, aplicar e viver a tua vontade. Nós chamamos, Pai, te louvamos. Essa igreja é tua, as nossas vidas são tuas. Recebe, Senhor Deus, toda a soberania e majestade neste lugar. Faz a tua vontade. Fala, Senhor Deus, a tua igreja precisa e deseja te ouvir. Que a meditação dos nossos corações seja agradável a ti. No nome precioso de Jesus nós oramos.
Amém, amém, amém. O título da nossa mensagem nesta manhã é o Deus da minha cidade. Vamos ler Lucas 19, de 36 a 44, que diz: enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da escada do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto e exclamavam: bendito é o que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Versículo 39. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Vamos parar aqui por enquanto? Amém. Cidade de Jerusalém. Alguém aqui já teve a oportunidade de estar em Israel, de ir a Jerusalém? Nós já fomos 2 vezes com a nossa igreja. E aqui está a cidade de Jerusalém, a parte mais conhecida da cidade é a esplanada do templo, esse grande bloco quadrado aqui. Essa esplanada do templo, ela foi construída antes de Jesus. Quem construiu o templo original em Jerusalém? Muito bom, Salomão. Salomão foi selecionado pelo Senhor para construir o templo. Salomão, com todas as suas riquezas, porque nós sabemos que Salomão foi muito rico, que Israel viveu o seu momento mais próspero sob Davi e Salomão. Salomão, com todas as suas riquezas, construiu uma plataforma sobre um monte que aqui há. Daqui para baixo há um vale que sobe novamente para onde estão aqui as oliveiras, o Monte das Oliveiras, onde está localizado o Jardim das Oliveiras. A cidade de Jerusalém é uma cidade murada. Eu não sei se de onde você está, você consegue ver os muros. Os muros vão ao redor da cidade de Jerusalém, da cidade antiga. O templo de Salomão foi destruído. Depois foi construído um novo templo, sobre o qual foi profetizado que a glória da segunda casa seria maior que a glória da primeira casa. O templo foi reconstruído após o exílio babilônico. O povo de Israel não tinha os mesmos recursos financeiros que Salomão tinha. Então o templo, que era muito majestoso, que já vinha do tempo do tabernáculo, com toda a riqueza trazida do Egito, junta-se à riqueza de Salomão, o templo era maravilhoso. Aquele templo é destruído pelos babilônicos. E depois ele é reconstruído com o que Israel tinha, com o que os judeus tinham. Malaquias, a passagem que falam, tragam todo o dízimo à casa do tesouro. Malaquias foi um dos profetas do tempo da reconstrução do templo. E por isso há esse alerta ao povo de Israel. O povo de Israel, com o que tinha, estava reconstruindo as suas próprias casas. E Deus diz: vocês habitam em casas muito bonitas, mas o Senhor não tem lugar no meio de vocês. Tragam então o dízimo, para que essa maldição seja retirada e para que haja prosperidade sobre Israel. Eles assim fizeram, assim Deus fez. Depois de Malaquias, nós temos um tempo que se chama período intertestamentário. Quem sabe quanto tempo durou esse período? 400 anos. 400 anos de Malaquias até que se comece os evangelhos entre o Antigo e o Novo Testamento. Nesse tempo, o povo se esquece um pouco de Deus, o povo experimenta um silêncio da parte do Senhor. Não há mais grandes profetas em Israel. Há sim profetas e profetisas. Deus sempre usou homens e mulheres. Tanto que quando Jesus é menino, ele é levado ao templo para ser apresentado como era de costume. E há ali um profeta e uma profetisa que falam com José e com Maria sobre o futuro daquele menino. Tudo isso nós já passamos nas nossas leituras do nosso plano 2026. Mas Jerusalém, conhecida também como a cidade de Davi, porque foi tomada pelo rei Davi, ela tem uma história muito mais antiga. A história de Jerusalém é tão antiga quanto a história dos judeus. Gênesis 22, 2, o Senhor declara a Abraão: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá.
Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Nós sabemos que Abraão, então, pega seu filho Isaque. Muitos de nós acham que Isaque era uma criança, não era. Isaque já era um adulto. Isaque já era formado. Isaque já era forte. Quem aqui está na faixa dos 20 anos de idade? Eduardo, toma vergonha na cara. Ok, eu vou usar... Andrew, vem aqui rapidinho. Corre aqui, corre aqui. Vocês estão cheios de cabelo branco, pelo amor de Deus. É que nem eu falar que também estou com barba branca. Peraí. Imagina Isaque deste tamanho. Abraão tinha quantos anos quando Isaque nasceu? 100. Então vamos pensar num Abraão de 125 anos de idade, mais ou menos. Abraão teria força aos 125 anos para subjugar um Isaque desse tamanho? Não. Aquilo ali é a submissão do filho ao seu pai. A honra do filho ao seu pai. Ele vai caminhando junto com Abraão até o Monte Moriá, até o altar do sacrifício. Obrigado, Andrew. A Roberta tirou altas fotos. Fez um book seu aqui agora. Quando chega a hora do sacrifício, Isaque, esse galalau desse tamanho, forte, moreno, vira para seu pai Abraão e fala: pai, cadê o sacrifício? E agora, cadê? Quem é que vai ser esfaqueado aqui? Qual é o sangue que vai ser derramado aqui? Abraão, Gênesis 22, 14, deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. E por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. O Senhor proverá, nós conhecemos também como Jeová Jirê. Jeová Jirê, o Deus que provê, o Deus proverá. Pastor, por que nós estamos falando de Abraão? Porque aonde está a esplanada do templo é o Monte Moriá. A história de Jerusalém vem desde a história do povo judeu. Aqui nós temos o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O Monte Moriá, aqui exatamente onde fica o templo. O Calvário não é um monte. O Calvário, ele é flat, ele é na altura da rua. O Calvário, onde fica o Calvário, é uma estrada das mais importantes que traziam pessoas do norte para Jerusalém. Jerusalém fica no norte e no sul de Israel. Sul, muito bom. Tanto que é o reino do sul, o reino de Judá, onde está Jerusalém. O norte é a Galileia, o norte é de onde vinham todos aqueles que vinham da Ásia, da Europa. Eles chegam pelo norte e passam pelo Calvário. Por quê? Porque o Império Romano faz questão de dizer, isto é o que acontece com todo aquele que se levanta contra César. Contra todo que se levanta contra a Roma, é isso que acontece, crucificação. Os mortos eram crucificados, as pessoas eram crucificadas e ali morriam, à beira da estrada mais importante de acesso a Israel, a Jerusalém. Para que fosse claro e evidente, não se meta com o Império Romano. Jesus foi crucificado não no alto de um monte, longe da vista de todo mundo, como as pinturas nos fazem pensar. Ele foi crucificado, querido, no que hoje seria talvez o ponto mais crítico de trânsito, de fluxo de pessoas daquela cidade. Cada um de nós é de uma cidade diferente, cada um de nós é de um lugar diferente. Você sabe onde na cidade de onde você veio, ou na cidade que você mora, qual é o ponto de maior fluxo de pessoas? Talvez aqui no Porto seja Trindade. E é como se ali no meio da Trindade tivesse uma cruz, 3 cruzes e as pessoas ali mortas, para que se entendesse, não se meta com o Império Romano. E aí fora da cidade, fora dos muros de Jerusalém, no caminho para a entrada, o Calvário. E aí nós temos o Monte Sião, que a localização, qual é o pico geográfico, não se sabe ao certo, mas a localização do Monte Sião é aqui, ao lado do Monte Moriá, perto do Monte das Oliveiras. As pessoas olham hoje a esplanada do templo e pensam, ai, que pena, foi construída uma mesquita sobre o templo do Senhor. Só que não. A Bíblia me diz que existia uma porta chamada Porta Dourada. E essa Porta Dourada ela ficava perfeitamente sincronizada com o Santo dos Santos. Pastor, por que isso é importante?
Por que é importante eu saber da porta dourada? Porque foi pela porta dourada que Jesus entrou em Jerusalém. E é por esta porta dourada que as profecias nos dizem que no dia que o Senhor voltar para reinar sobre a terra, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Esse monte vai se abrir em dois. O vale de Quidron, que é o vale entre o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá, vai se encher de água. O Monte das Oliveiras vai se tornar um manancial de vida no meio do deserto. O Senhor vai descer, caminhar e entrar pela porta dourada e estabelecer o seu trono, onde hoje é o Santo dos Santos. Só que Deus não permitiu, por zelo do Senhor, pelo seu altar, Deus não permitiu que a mesquita, Domo da Rocha, fosse colocada onde é o Santo dos Santos. A mesquita foi colocada, entenda-me exatamente o que eu vou dizer, no lugar errado. Quando Jerusalém foi tomada pelo Império Árabe, colocaram no lugar errado. Queriam construir na esplanada do templo, em cima do Santo dos Santos. Mas olha aqui, onde está o Domo da Rocha. Olha ali o pontinho dourado, você consegue ver? Fora do centro. Tanto que hoje, para que se mostre a porta dourada em frente, o Domo da Rocha em frente à porta dourada, as fotografias são tiradas num ângulo oblíquo, para que se consiga essa imagem. Em frente à porta dourada, você consegue ver aqui os portões. Esses portões não são os portões originais do Templo de Jesus. São portões reconstruídos após a destruição de Jerusalém pelo Império Romano no ano 70 depois de Cristo. Essa muralha, parte dela já foi reconstruída. O portão original está abaixo. Mas em frente a esse portão, há um cemitério. Um cemitério árabe. Por quê? Por que colocaram um cemitério na frente da porta dourada? Como eu já disse, Maomé, quando escreve o Alcorão, ele tem a influência de várias religiões, inclusive a principal no Oriente Médio, a judaica. E é previsto, é declarado na Bíblia, nas Escrituras, pelos profetas, lá atrás do Antigo Testamento, que o Messias, quando retornasse, retornaria e entraria em Jerusalém pela porta dourada. Só que o judeu não pode tocar no que é morto. Nós vemos isso diversas vezes nas Escrituras, nos Evangelhos inclusive. Eles se tornam impuros ao tocar no que é morto. O que Deus fez com seu Filho Jesus? Jesus veio, cresceu, se deu por nós, aos 33 anos de idade, morre, se dá na cruz do Calvário, desce ao inferno. Por isso que na cruz Jesus declara: Pai, por que me abandonaste? Pela primeira vez na história, a Trindade se rompe. Pai, Filho e Espírito Santo. O filho está sozinho, desce ao inferno, toma as chaves da morte, triunfa sobre a morte. E aí a Bíblia nos declara que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em mim, habita em você, habita em nós. Então Jesus ele é ressurreto ao terceiro dia, com as chaves da morte nas mãos. O que significa que um cemitério, querido, o máximo que vai acontecer aqui, quando Jesus passar, esses mortos vão ressuscitar. Mas nada pode parar Jesus. Os inimigos do Senhor, que nem creem nele, mas esse Messias vai ser todo poderoso. Vamos colocar aqui túmulos, vamos colocar aqui alguma coisa que impeça que ele entre, vamos selar as portas, fechar a porta dourada. A porta dourada não existe mais hoje. Ela está subterrânea com um cemitério na frente. Mas a Bíblia diz que ao Jesus pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai se abrir, o vale vai se encher d'água, os mortos ressuscitarão e ele entrará pela porta dourada. O nosso Deus, o Jesus que nós servimos, é o Deus da porta dourada. É o Deus que vence a morte, é o Deus que vence o tempo, é o Deus que vence qualquer circunstância, porque Ele é aquele que vem em nome do Senhor, o próprio Deus que se deu por nós. Ezequiel 43 declara, então o homem, Ezequiel é Novo ou Antigo Testamento, igreja? Isso, rolou uma dúvida. Ezequiel é Novo ou Antigo Testamento? Eu vou perguntar mais uma vez, eu preciso de mais confiança. É Novo ou Antigo Testamento? Antigo, glória a Deus, vocês sabem tudo. Então o homem veio, levou-me até a porta que dava para o leste.
Como nós já vimos, Monte das Oliveiras, ao leste. A porta que dá de frente para o Monte das Oliveiras, a Porta Dourada. Me levou até a Porta Dourada, que dá para o leste, e vi a glória do Deus de Israel, que vinha do lado leste. A sua voz era como o rugido de águas avançando, e a terra refulgia com a sua glória, o monte que vai se abrir. A visão que tive era como a que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, e como as que eu tivera junto ao rio Quebar, e me prostrei com o rosto em terra, versículo 4. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé, levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém falando comigo, de dentro do templo, versículo 7. E ele disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. Depois o homem me trouxe de volta para a porta externa do santuário, que dava para que lado? Leste. E ela estava trancada. O Senhor me disse, essa porta deve permanecer trancada. Não deverá ser aberta. Ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. No domingo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele entra pela Porta Dourada, ele entra pela Porta do Leste. E o próprio Senhor, de novo, quanto tempo intertestamentário? 400 anos. Ezequiel está ainda antes desse momento. Então, séculos antes que Jesus pisasse na terra, o Senhor já declarou, ele vai entrar por essa porta vai ser trancada, porque ele entrou por essa porta, mas ele vai entrar mais uma vez e habitará em Israel para todo o sempre. Quando nós estudamos escatologia, que é o estudo das coisas do fim, nós vemos exatamente isso, que Jesus ele vai vir para reinar sobre a terra por 1000 anos, e o trono dele será em Jerusalém, no Santo dos Santos. Ele habitará em Israel por 1000 anos. Após esses 1000 anos, a humanidade ainda assim vai se tornar contra ele. Querido, um governo perfeito da parte do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia declara que aqueles que vão se virar contra ele serão numerosos como as areias do mar. O homem é mau, a lógica do homem é deturpada, a filosofia do homem é falha. Se revolta contra Deus. A palavra pecado significa rebeldia. A palavra pecado significa desvio, porque isso é o que o meu coração deseja, é o que o nosso coração humano deseja, nos desviarmos, nos rebelarmos contra Deus, sermos como Deus. O pecado entrou no mundo através da vontade de Adão e Eva de serem como Deus, pelo seu orgulho, pela sua pretensão de serem tal como Deus. E aí a Bíblia me diz que após esses 1000 anos, parte da humanidade se tornará contra ele. Serão colocados no lago de enxofre. E ali aquele que tem a chave da morte nas suas mãos vai entregar a chave para que o lago seja trancado, para que o inferno seja trancado. E ele habitará por toda a eternidade entre os israelitas, em Israel. A palavra do Senhor é perfeita. Não existe nenhum livro na história da humanidade que se compare à Bíblia. A Bíblia tem mais de 70.000 referências cruzadas entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre o Antigo e Antigo, Novo e Novo. A Bíblia é perfeita. E o Senhor que escreveu a Bíblia merece a nossa adoração, merece a nossa submissão, merece o meu louvor. Esse Deus que nós servimos é o Deus do meu louvor. Nós damos louvor a muitas coisas. Nós damos louvor a uma pessoa quando ela faz algo bom. Nós damos louvor a uma pessoa que se forma com boas notas, é a expressão que se usa, se formou com louvor. Muitas vezes nós damos louvor a pessoas, a um time de futebol, a um cantor. Nós damos louvor, nós damos uma importância que nem sempre essas pessoas merecem. O louvor é dado entre homens, muitas vezes. E por isso nós temos que erguer o nosso louvor a Deus. Ele é o Deus do meu louvor.
Ele é o Deus da minha alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Ele é o Deus dos meus problemas. Nenhum dos seus problemas se compara com o tamanho do nosso Deus. Nós muitas vezes nos preocupamos tanto com os problemas e nós pedimos, Senhor, o meu problemão aqui. Senhor, o meu problemão aqui. Paulo escreve que as nossas tribulações, momentâneas e leves, em nada se comparam com a glória vindoura que nós experimentaremos no Senhor. Então, cutuca quem está do seu lado e fala para a pessoa, com amor, seus problemas leves e momentâneos. Leves e momentâneos. Agora fala para a pessoa que está do outro lado, ou para quem está atrás ou quem está na frente. Seus problemas são apenas coisas. Pastor, como assim são apenas coisas? Jesus nos ensina, buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, querido, o que realmente importa nessa vida é o reino de Deus e a sua justiça. O resto são coisas. A gente chama de coisa aquilo que não tem um nome, não tem uma importância. Eu sempre dou esse exemplo. Eu não sei se alguém já te chamou de coisinha. Tem nada que irrite mais uma pessoa do que se chamar de coisinha. Coisinha, coisinha. Ou então você, psiu, psiu. Ai, que irritação. Vontade de falar, não sou cachorro, para você me chamar dessa forma. A gente chama de coisa o que não é importante. Você chega perante o rei da Inglaterra, não vai chamá-lo de coisa. É a sua vossa majestade. Você chega perante o presidente, você chega perante o seu chefe. Chama seu chefe de coisinha. Vê se vai ser bom. Vê se você vai ter um emprego no dia seguinte. Chama a sua esposa, não chama não, faz isso não, vai dar ruim. Vai dar ruim, não, pois é. A gente vai ter que fazer um evento de casais aqui depois disso. Não faz esse teste não, esquece. Coisas são coisas que não são tão importantes para terem nome e sobrenome. Nome nós damos ao que importa, o reino de Deus e a sua justiça. O resto são coisas. Ele é o Deus dos meus problemas, Ele é o Deus dos meus pensamentos, das minhas emoções, tudo que eu penso, que eu sinto, que eu sou. Ele é o Deus da minha vida. Vamos voltar para Lucas, capítulo 19. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, a Bíblia nos diz exatamente por onde Jesus entrou, viu? A descida do Monte das Oliveiras, pelo lado leste, porta dourada. Toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. E exclamavam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, repreende teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Sabe o que você ganha ao não louvar a Deus? Nada. Sabe que diferença faz o seu não louvor? Nenhuma. Esses dias alguém veio falar comigo, nossa igreja lá no Rio de Janeiro. Ai, pastor, nossa, aquele adolescente, tão garotinho, que começou a aprender piano, o senhor colocou na banda. Ele hoje é o nosso principal violonista na igreja, porque saíram as outras pessoas. Eu falei, querido, quem sai não faz falta. Deus coloca a reposição. Deus faz melhor, a obra é dele. Sabe que falta faz o meu louvor na igreja? Nenhuma. Deus não precisa do meu louvor, eu preciso louvá-lo. Quando Jesus diz, se eles se calarem, as pedras clamarão. Querido, me diz, tem mais pedra ou tem mais homem na terra? Tem mais pedra, pelo amor de Deus. A terra é uma grande rocha. Se você se calar, as pedras clamarão. Se você não vier à igreja, as pedras clamarão. Se você não louvar, as pedras clamarão. Se nos aquietarmos, é nossa perda. É minha perda. Se eu me aquietar, é minha perda. Se eu parar de louvar, é minha perda. Tem muita gente que fica, ai, estou chateado, ai, estou irritado, não vou para a igreja. É sua perda. Ai, não estou sentindo, não estou afim de ir para a igreja. É sua perda.
é sua perda. Nós precisamos entender isso. Todos nós precisamos entender isso. Quando eu era criança, querido, não tinha opção, não. Filhinho, você quer ir para a igreja ou não quer? Meus pais já me botavam para dormir com a roupa do dia seguinte. No sábado à noite eu já ia dormir com a roupa toda montadinha. E, meu querido, domingo de manhã, acorda meu filho, aqui, ó, joga água, dá uns tapinhos no rosto, vambora. Ah, pastor, mas você não ficava cansado? Dorme na igreja. Cansei de dormir em banco de igreja. Às vezes as pessoas me falam, pastor, fala para as crianças pararem de correr. Para quê? Eu cansei de correr na igreja. Já falei, cansei de correr na igreja, cansei de dar com a cabeça em banco de igreja. Ih, cansei de ver meus amigos indo para o hospital depois de estar na igreja. Acontece, criança tem que gostar da igreja. Agora, se der opção, quem perde? Quem perde? Pergunta a qualquer médico. Doutor, o que eu devo comer? Eu devo comer chocolate todo dia ou alface todo dia? Tiago, você deve comer alface todo dia. Ah, mas e se eu não quiser comer alface? Sua perda, o problema é teu. Ué, dá teu jeito, irmão. Ah, não, eu vou comer chocolate todo dia. Tá bom, te vejo daqui a pouco na mesa de cirurgia. Ué, é minha decisão, é minha perda. Deus me diz o que eu tenho que fazer. Se eu me calar, as rochas clamarão. Fique tranquilo, Deus não precisa do seu louvor. Essa responsabilidade não é sua. Tá? Não é sua. A responsabilidade de louvar a Deus, adorá-lo, não é sua. Ele tem anjos, querubins, anciãos que estão 24 horas por dia. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Você realmente acha que o Deus que tem toda a população celestial o adorando precisa da minha vozinha? Do meu coração? Do meu dinheirinho? Não precisa. Mas se eu não trago, se eu não dou, a perda é minha. A adoração nunca para. A adoração nunca para, querido. Na terra, a adoração nunca para. Nós temos na terra algo que se chama fuso horário. Inclusive, está todo mundo mais quietinho hoje porque dormiu menos essa noite. Né? Ai, pastor, 1 hora a menos. Graças a Deus, vocês chegaram razoavelmente na hora do culto hoje. Eu estava pronto para ver gente chegando às 11h30 na igreja hoje. O que significa o fuso? O fuso significa que o sol está em lugares diferentes ao longo das 24 horas do dia. Quando o nosso culto acaba, eu estou falando do Fronteira, aqui, a gente, quando o nosso culto acaba, o culto no Brasil, no Rio de Janeiro, já está acontecendo. Antes de nós começarmos a louvar a Deus aqui hoje de manhã, a nossa igreja na Alemanha já estava louvando a Deus. Quando o culto do Rio de Janeiro terminar, vai ter o culto em West Palm Beach, na Flórida. E depois do culto de West Palm Beach, na Flórida, tem o culto de Orlando à noite. Isso é só o Fronteira, são 5 igrejinhas. Agora, pensa no povo de Deus espalhado ao redor da terra. A adoração ao Senhor não acaba. Não acaba. Começa numa ilha, que a gente nunca vai saber o nome dessas pessoas até encontrá-las no céu. E termina num outro ponto da terra, que a gente nunca vai conhecer também, até nos encontrarmos no céu. A adoração nunca para. Ah, pastor, e se a terra se calar? Nos céus a adoração continua. A mensagem não vai ter no céu, não vai ter pregador no céu. Não vai ter oferta no céu. Mas a adoração e louvor a Deus é 24 horas, é sem parar. É sem parar. A adoração não parará se nós nos silenciarmos. Mas os nossos corações morrem se nos silenciarmos. Meu coração morre. Qualquer um de nós aqui já passou por isso. Você fica um domingo sem ir à igreja, aí não vem durante a semana. 2 domingos sem vir à igreja, aí não vem durante a semana. 3 domingos se tornam em 1 mês. 1 mês se torna em 2 meses. E de repente você nem lembra mais. Que dia é hoje? É domingo? Ih, tinha igreja. Já não faz parte do seu cotidiano. Não faz parte do seu dia a dia. Você se esquece que existe. E aí, querido, se a igreja já não faz mais parte, não venha me enganar e você me dizer, ah, mas eu estou lendo a Bíblia em casa, eu estou adorando a Deus em casa. Não, não está. Não está. Porque o príncipe desse mundo faz de tudo para nós nos distrairmos, para nós esquecermos de ler a Bíblia, para nós, estou com muita preguiça, estou muito cansado, estou muito ocupado, não tenho tempo, não tenho recursos, não tenho como, eu não consigo ler, mas desculpas, milhares, milhões de desculpas. Mas os nossos corações, enquanto a gente dá desculpas, eles morrem, eles ressecam.
O Senhor declara que haveria um tempo em que Ele transformaria os corações de pedra em corações de carne. Um coração de pedra é vivo? Não. Quem transforma o coração de pedra em coração de carne? O Senhor, o Espírito Santo de Deus. Então, se eu estou distante do Senhor, que me dá vida, o meu coração, que hoje é de carne, vai petrificando, 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 petrificando. Você não precisa nem reagir, mas você sabe, crente, você sabe, você que é próximo do Senhor, quando você peca, aquele peso que dá no coração, Senhor, me perdoa, pequei. Senhor, me perdoa, menti. Senhor, me perdoa, não devia ter feito isso. Quem está no mundo não sente isso. Quem está no mundo não tem esse peso. Quem está no mundo, o coração está morto. A palavra do Senhor declara, eu amo esse versículo bíblico, e eu amo a sigla que a gente cria para torná-lo bem memorizável. Quem aqui gosta de café, levanta a mão. Ótimo, vocês nunca mais vão esquecer essa passagem. Ame o Senhor, o seu Deus, com o seu coração, alma, força e entendimento. C-A-F-E, café. Você nunca mais vai esquecer como você deve ir para a igreja. Você nunca mais vai esquecer como você deve adorar a Deus. Você nunca mais vai esquecer como deve ser o seu relacionamento com Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, todas as suas forças e todo o seu entendimento. Se eu não fizer, eu perco. Se eu não fizer, o meu coração morre. Com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, louva-o com toda a tua vida. Louva a Deus com toda a sua vida. Louva a Deus com as suas finanças. Louva a Deus com o teu casamento. Louva a Deus com os teus filhos. Louva a Deus com os teus planos. Louva a Deus com os teus sonhos. Para terminarmos, alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, Mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Mas quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz. Por que Jesus chorou sobre Jerusalém? Numa outra passagem, numa outra ida de Jesus a Jerusalém, ele declara, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. Onde havia o templo do Senhor, com o santo dos santos, que representa a presença do próprio Deus, a população tão religiosa, a população tão endurecida no seu coração, a população com tantas desculpas para não adorar a Deus, se revolta contra Deus de tal forma que Jerusalém se tornou conhecida como a cidade que matava os profetas. Tanto que matou Jesus. João capítulo 1 declara que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Começa na distração. Não vou para a igreja hoje porque eu tenho outro compromisso. Não vou ler a Bíblia hoje porque saiu a nova temporada de aquela série do Netflix. Não vou orar hoje não, porque eu vou acabar dormindo, eu estou muito cansado. Não te distrais. Não sai do foco. Não perde a importância de estar na presença do Senhor. Não percas o tempo de Deus. A população, aquela comunidade ali declarou Hosana, 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 Hosana. Antes de crucificarem a Cristo na Fortaleza Antônia, dentro dos muros de Jerusalém, perto da via que levava até o Calvário, perguntam, o centurião romano pergunta, quem devo libertar, Cristo ou Barrabás? Barrabás um assassino, Barrabás estuprador, Barrabás ladrão, Barrabás tinha sangue nas mãos. Jesus, Filho de Deus, Criador de todas as coisas. E a mesma população que antes gritou Hosana, 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 agora distraída, declara Barrabás. Dá-nos Barrabás. Crucifica o Cristo. O sumo sacerdote
que engenhou a morte de Jesus, declara, e a Bíblia nos relata isso, é melhor que morra um homem do que toda uma nação. E alguns ali argumentam com ele, mas você tem certeza? Não, olha, que recaia o sangue dele sobre nós. A palavra do maior líder religioso daquele tempo, aquele que era quase que o intermediário entre o povo e Deus, declara que o sangue desse Cristo recaia sobre nós. Já foi ao bairro judeu aqui no Porto? Já foi a qualquer bairro judeu em qualquer cidade da Europa? Não são lugares bonitos. Não são lugares que tinham sequer hospital. O bairro judeu em Praga tem 5 andares de túmulos, um em cima do outro. 7 andares de túmulos, um acima do outro. Porque esse povo, deixa eles de lado. Deixa que eles se virem. Deixa que eles juntem um pouquinho de terra e morrem e vai colando um em cima do outro, um em cima do outro, um em cima do outro, um em cima do outro. Você passa do lado do cemitério judeu em Praga, na República Tcheca, o muro tem quase 8 metros de altura e a terra está acima daquele muro de tanto túmulo que tem. O judeu ao redor do mundo até hoje é o povo mais odiado e perseguido da face da terra. Que recai o sangue dele sobre nós. Foi a decisão dos judeus. Quem vocês querem, Cristo ou Barrabás? Queremos Barrabás, queremos Barrabás. Um coração endurecido. Um coração que deixou de louvar a Deus. Um coração que em uma semana mudou da carne para pedra. E é isso que gerou. Não perca o tempo do Senhor. Em nome de Jesus, hoje, abra tuas portas e deixa o rei entrar. Nós preparamos aqui um caminho simbólico, modesto, para dizermos Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Para darmos espaço, para declararmos é bem-vindo. Deixa o rei entrar na tua casa, deixa o rei entrar na tua vida, deixa o rei entrar no teu coração. Mas além de um pedido pessoal, eu queria te convidar hoje a dar um passo de fé e declarar a Jesus Cristo, Hosana, sê Senhor, o Deus da minha cidade. Eu quero te convidar a orar por onde você está hoje. Orar pelo Porto. Ore pela cidade de onde você veio, onde você nasceu. Seja no Brasil, seja em Portugal, seja na África, seja na América, seja onde for. Mas ore aqui, por este local. Deus te trouxe para cá. É nosso papel, como filhos de Deus, como servos do Altíssimo, entronizarmos o Rei aqui, neste local, na nossa cidade. Vamos fazer 2 orações. A primeira, você vai convidar Cristo a entrar na sua casa, no seu trabalho, nos seus problemas, naquilo que tem tentado tirar a paz. Essa vai ser a nossa primeira oração. E aí, então vamos orar juntos. Senhor, sê o Deus da minha cidade. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.